Fala galera, aqui é o Márcio Roberto e a gente precisa ter uma conversa de fã pra fã sobre o final de Stranger Things. Mas antes de mais nada, já desce o dedo no like e se inscreva no canal Pulso Nerd, porque o que eu vou te contar aqui você não vai ver em outro lugar. E galera, eu vou falar pra vocês, eu gostei bastante do episódio final, tanto é que eu disse isso no vídeo de análise anterior. Mas galera, a gente não pode fechar os olhos para os furos de roteiro. Tem muita coisa que não faz sentido e que ignora tudo o que a gente aprendeu nas temporadas passadas. An explorer of a realm unspoiled by... Sumiu! Então fica comigo até o final, porque o buraco no mundo invertido é muito mais embaixo do que parece. Um dos pontos de maior estranheza no clímax da série foi o desaparecimento dos monstros, Demogorgons, Democães, Demomorcegos. Durante 4 temporadas, esses monstros foram apresentados como a infantaria letal do Devorador de Mentes e do Vecna. No entanto, na batalha final lá no abismo, essas criaturas simplesmente desapareceram. Os irmãos Duffer justificaram essa ausência, sugerindo que Vecna foi surpreendido por um ataque furtivo e não teve tempo de convocar as suas tropas. Estranho, não? Mas do ponto de vista da sobrevivência da narrativa, essa explicação enfraquece a onipotência da mente colmeia. A mente de colmeia, conforme estabelecido anteriormente, permite que qualquer percepção de uma criatura seja compartilhado instantaneamente com o núcleo. Então, se os protagonistas estavam invadindo o território de Vecna, a ausência de guardas parece uma conveniência de roteiro. Para facilitar o avanço dos heróis, sem a necessidade de coreografias complexas contra múltiplos alvos. E galera, pra você que chegou até aqui, ó, tá vendo essas minhas camisetas aqui? Eu comprei elas recentemente, são 4 camisetas, elas não amassam nem nada. É aquela camisa que a gente que mora sozinho, que não sabe passar roupa nem nada, pode estar comprando e fazendo aí suas caminhadas, seus exercícios na academia e tudo mais, até pro dia a dia como eu também, beleza? Vou estar deixando o link do Mercado Livre aqui embaixo, se vocês comprar, vocês estão me ajudando a ganhar um trocado aí extra. Há quem diga que essas criaturas foram absorvidas para se transformar na criatura gigante, mas a falta de uma confirmação visual direta deixa uma lacuna na compreensão da ecologia do mundo invertido. Essa passividade da fauna do mundo invertido na série contradiz o desenvolvimento das temporadas anteriores, onde cada intervenção interdimensional era tratada como uma missão suicida, devido à densidade dos predadores. Ao remover esses elementos, a batalha final perde o senso de urgência biológica, tornando simplesmente uma batalha psíquica entre Onze e Vecna, enquanto os outros personagens lidam com um antagonista físico, que parece desprovido dos seus instintos mais básicos de defesa. A batalha contra a criatura gigante no abismo foi descrita por muitos como visualmente impactante, e realmente foi, galera, realmente foi. Mas, infelizmente, foi tecnicamente simplista. Após anos de uma construção de uma ameaça cósmica capaz de fundir dimensões, o fato do Devorador de Mentes ter sido derrotado por um grupo de jovens armados com lanças, coquetéis Molotov e lança-chamas gerou debates sobre a consistência do poder do vilão. Personagens como Nancy e Hopper, conhecidos por sua competência tática, acabaram desempenhando os papéis que, embora corajosos, não refletiram a magnitude do que estava em jogo. Nancy, armada até os dentes, serviu como isca, mas a escala da ameaça da criatura que ela enfrentava sugeria que armas convencionais seriam inúteis. É só lembrar também quando os militares atiram lá nos Demogorgons, eles não são simplesmente atingidos assim, né? Hopper, por sua vez, optou por defender a Onze e de usos explosivos. Mas, infelizmente, galera, o clímax da sua jornada pareceu mais uma repetição de heroísmos passados do que uma evolução do seu papel de como protetor de Hawkins. A sensação de que o escudo de enredo protegeu os heróis de consequências fatais diminuiu a intenção do confronto final. A decapitação do Vecna por Joyce com o machado foi um momento de brutalidade necessária. E galera, que momento épico, cara, de verdade mesmo, de verdade mesmo. Mas galera, isso levanta também uma discussão de que como um ser que sobreviveu a uma expulsão para uma outra dimensão e a ataque de energia, e lembre galera, lembra que naquela época que a Onze manda ele para um outro mundo, e naquela época ele já estava fraco, mas ainda assim ele consegue sobreviver ao mundo invertido e todas as criaturas que estavam lá. Mas aí voltando ao final, ele simplesmente foi derrotado por questão da Joyce ali com o seu machado. Beleza, eu entendo que ele estava ali preso e tudo mais, impotente, mas ainda assim eu acredito que ele teria força o suficiente para no mínimo, ter expulsado a Joyce ali com seus poderes psíquicos de perto dele. Neste caso, parece que a série está priorizando o simbolismo do monstro sendo derrotado pelo humano. E lembrem, galera, como eu disse para vocês, ele era basicamente uma entidade divina dentro do seu domínio. Um dos furos de roteiros mais gritantes
diz em relação aos protagonistas e às Forças Armadas dos Estados Unidos. Hopper e Nancy vão em combate direto contra tropas militares, resultando em múltiplas mortes de soldados americanos. Em qualquer outro cenário realista de conspiração governamental, esses atos seriam classificados como crime de guerras. No entanto, galera, após o salto de 18 meses que encerra a série, a gente vê Hopper reintegrado como chefe de polícia e Nancy vivendo a sua vida de forma bem tranquila, sem nenhuma repercussão legal. E outra coisa, galera, a saída repentina dos militares de Hawkins após anos de quarentena e de investimento bilionário foi justificado como um desmonte gradual devido ao desaparecimento da 11, mas isso não explica a anistia dada aos heróis. E essa falta de consequência faz com que os perigos representados pelo governo na temporada 1 e 4 parece tratado de forma inconsequente no desfecho final. Agora vem comigo, galera. A subtrama mais tensa da quinta temporada envolve as mães grávidas lá no mundo invertido, no complexo da Doutora Kay. Vocês lembram bem que o objetivo dela era reiniciar os projetos do Dr. Brenner, utilizando o poder da Kali para induzir poderes psíquicos nos fetos. E esta revelação elevou o horror da série a um novo patamar, sugerindo que o abuso do governo não tinha limites éticos. Contudo, galera, o fechamento da série falhou em dar um fechamento digno para essas mães. Após a destruição do buraco de minhocas e do laboratório, não há nenhuma menção de tentativa de resgate para essas mães, ou sequer identificação dessas mulheres para notificar os seus familiares. Elas morreram num colapso dimensional sem que nenhum protagonista, nem mesmo a 11 que compartilha um trauma semelhante, expressasse remorso ou buscasse justiça. E pra mim, galera, esse detalhe transforma uma tragédia em um mero artifício de choque visual, desvalorizando o peso moral da vitória dos heróis. A negligência com esse grupo de personagens reforça a ideia de que o roteiro se apressou em entregar um final feliz para o elenco principal, deixando para trás fios soltos de uma entidade ética e extrema. Galera, a suposta morte da 11 devia ter sido um epicentro da série, especialmente, galera, para o Hopper. Durante toda a sua trajetória, a motivação principal de Hopper foi proteger a filha que ele ganhou do destino após a perca da sua filha biológica. No entanto, galera, a forma como ele processa a perda da 11 no epílogo parece surpreendentemente estoica, pra gente não dizer que isso foi indiferente, em comparação com a intensidade anterior. Embora o final deixe ambíguo se 11 realmente morreu ou se ela foi viver de forma tranquila e pacifista, a dor de Hopper inicial, quando ele segura o suposto corpo da 11 no tanque de privação sensorial, foi rapidamente substituída por uma aceitação serena após o salto temporal. A questão, galera, é que se a 11 era a razão de ser de Hopper, a sua morte deveria ter deixado uma cicatriz mais profunda na conclusão da sua história, assim como a gente vê com o Mike. A série, então, ela opta por um tom agridoce. Ao tentar um tom poético, acabou, galera, suavizando demais o luto por um personagem definido, por sua luta desesperada, para não perder ninguém novamente. O jogo de tabuleiro, que deu o nome aos monstros e serviu de bússola moral para o grupo, encerra a série como um símbolo do fim da infância. E a passagem de bastão para a Holly e a nova geração de jogadores é uma rima visual perfeita, com o início da série lá em 1983. A cena de 11 na cachoeira, sugerido como uma teoria de Mike durante o momento do jogo, serve como uma beleza etérea que serve como um final feliz secreto. E segundo essa teoria, Kali teria usado as suas habilidades de ilusão para enganar o exército e o próprio grupo, permitindo que 11 pudesse escapar para um lugar onde ela finalmente pudesse ter paz. Visualmente, galera, essa cena é um dos pontos altos da temporada, proporcionando um momento de serenidade em meio a um destino marcado por caos e muita confusão. Contudo, essas cenas, por mais lindas que elas sejam, funcionam como uma distração emocional. Ao focar na nostalgia e na esperança, a série evita responder como 11 sobreviveria sozinha, sem recursos e sendo alvo número 1 do governo dos Estados Unidos. A gente conclui que, ao ignorar impactos como as consequências lógicas, como por exemplo a morte dos militares, serve como um efeito retroativo, baseado nas temporadas anteriores. Se a morte dos militares não importam, se as criaturas de elite desaparecem no momento mais crítico, e se os experimentos com as mães são simplesmente esquecidos, o peso das escolhas dos personagens ao longo dos anos é simplesmente diluída. A jornada da série sempre foi entre o extraordinário e o humano, ao sacrificar as consequências do mundo invertido em favor
for de um encerramento satisfatório para o público, os irmãos Duffer podem ter comprometido a integridade da obra para os fãs mais detalhistas. A série termina como um triunfo da nostalgia, mas um fracasso parcial do universo, que ela mesma construiu com tanto cuidado. Agora eu quero saber de vocês, qual dessas pontas soltas mais te incomodou? Foi o sumiço dos Demogorgons? Ou quem sabe, a falta de responsabilidade por Nancy e Hopper em ter matado os militares? Se o mundo invertido é uma conexão direta com o abismo e o Devorador de Mentes é uma entidade milenar, você acredita que lanças e lança-chamas foram suficientes para derrotar Vecna e o Devorador de Mentes? Ou a série simplesmente se apressou para dar um fim ao vilão? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E lembrando também, galera, que o link com as camisetas vai estar aqui também, beleza? Compra lá e me ajuda a manter o canal aí, melhorar cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até o final. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd. Inscreva-se no canal e ative as notificações também. Obrigado, até uma próxima. Valeu, fui!